Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos no 17º domingo do tempo comum do ano B. E hoje nós vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 6, nos seus versículos de 1 a 15. Depois disso, Jesus foi para o outro lado do lago da Galileia, ou seja, de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, vendo os sinais que ele fazia a favor dos doentes. Jesus subiu a montanha e sentou-se lá com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa e a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha a ele, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que estes possam comer?" Disse isso para testar Filipe, pois ele sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho a cada um." Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei as pessoas sentar-se." Naquele lugar havia muita relva, e lá se sentaram os homens, em número de aproximadamente 5.000. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que se saciaram, disse aos discípulos: "Juntai os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Eles juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram dos 5 pães de cevada que comeram. À vista do sinal que Jesus tinha realizado, as pessoas exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, novamente se retirou sozinho para a montanha. Vamos lá, um evangelho cheio de rico, em detalhes. Nós estamos vendo aqui a multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixes, sobraram ainda 12 cestos, que recolheram depois que todo mundo comeu à vontade. Eu já tive aqui a oportunidade de falar para vocês sobre o milagre da multiplicação dos pães, esse milagre que Jesus realizou com 5 pães e 2 peixes, porque um jovem apresentou, colocou nas mãos do Senhor aquilo que poderia contribuir para o milagre, e Jesus fez esse grande milagre, alimentou essa multidão de homens e mulheres, crianças, enfim, e ainda sobraram 12 cestos com a sobra do milagre. Já falei, tive a oportunidade de falar algumas vezes sobre esse milagre. Então hoje eu não vou falar sobre a multiplicação dos pães, nem porque eram 5 pães, 2 peixes, porque isso eu já falei algumas vezes, mas eu quero ficar com os detalhes do versículo 14 e 15 em diante. Então não vou me deter no milagre, mas vou me deter no que aconteceu após o milagre. O versículo 14 diz assim: "À vista do sinal que Jesus tinha realizado, as pessoas exclamavam: 'Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo.'" Quem é esse grande profeta esperado? Quem que é esse profeta que as pessoas disseram que Jesus era o grande profeta que deveria vir ao mundo? Esse grande profeta que deveria vir ao mundo nós encontramos no livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, diz assim: "O Senhor teu Deus," o Senhor falando para Moisés, "o Senhor teu Deus suscitará para ti, do meio de ti, dentre os teus irmãos, um profeta como eu. É a ele que deverás ouvir." Nós vemos aqui então essa profecia desse profeta que o Senhor suscitaria como Moisés. Então olha o que a palavra de Deus diz: "O Senhor teu Deus suscitará para ti, do meio de ti, dentre os teus irmãos, um profeta como eu. É a ele que deves ouvir." Ou seja, é o Senhor dizendo que, como Moisés, o Senhor suscitaria um outro profeta como Moisés, e a esse profeta todos deveriam ouvir. Então, esse profeta é o próprio Jesus. Esse profeta é aquele que todo o povo de Deus, desde essa profecia em Deuteronômio, o povo de Deus esperava um profeta que todos ouviriam,
com os mesmos poderes que realizaria aquilo que Moisés realizou. E é interessante que Moisés era apenas a prefiguração, Jesus é o cumprimento. Então, Moisés tirou o povo da escravidão, Jesus também seria o profeta que tiraria o povo da escravidão. Moisés atravessou o mar vermelho que se abriu, Jesus também atravessa conosco o mar da morte que tem que se abrir diante dele. Não só atravessa, mas Jesus anda sobre as águas, pisa sobre a morte e vence a própria morte. Enquanto Moisés atravessou o mar, a morte estava de um lado e do outro. Jesus pisa sobre as águas para dizer que ele vence, que ele mata a própria morte na sua cruz. Então, nós vemos aqui, Moisés prefigura esse profeta e Jesus é o cumprimento da profecia. A palavra de Deus continua assim, alguns detalhes, né? Como no deserto, aqui esse povo estava no deserto. Subiram, né? Foi para o outro lado, uma grande multidão seguia, Jesus vai dizer assim: onde vamos comprar pão para que estes possam comer? Jesus pergunta, né, para Filipe, porque eles estavam nesse deserto, nesse lugar onde não teria lugar para comprar alguma coisa. Então, como no deserto, uma multidão faminta. Por exemplo, nós vemos lá em Êxodo, capítulo 16, o povo também estava num deserto. Uma multidão no deserto estava faminta, no capítulo 16 de Êxodo, nos versículos de 3b a 4, diz assim: quem dera que tivéssemos, o povo reclamando de fome no deserto, né? Quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda a gente? Então, versículo 3b. Por que nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda essa gente? Então nós vemos aqui uma multidão no deserto faminta, reclamando com Deus e com Moisés. Por que nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta gente? O Senhor disse a Moisés: eu farei chover do céu pão para vós. Cada dia o povo deverá sair para recolher a porção diária. Assim vou pô-lo à prova para ver se anda ou não segundo a minha lei. Aqui nós vemos como Jesus é esse novo profeta, como Jesus é o novo Moisés. Nós vemos também uma multidão no deserto, faminta. Jesus tem compaixão dessa multidão e da mesma forma que Deus alimentou o seu povo no deserto com maná, Jesus agora vai fazer a multiplicação dos pães e também vai alimentar o seu povo no deserto. Como no tempo de Eliseu, houve uma fome avassaladora que avassalou todo o povo. Esse povo também, no deserto e naquela fome avassaladora que caiu sobre o povo também comeu e sobrou. Como aqui, nós vemos aqui, Jesus faz a multiplicação, o povo come à vontade e ainda sobra. Nós vemos isso também que aconteceu com o profeta Eliseu, lá em 2 Reis, livro de Reis, 2 Reis, capítulo 4, 2 Reis, capítulo 4, versículo 42 a 44, diz assim, olha, veio também um homem de Baal Salisa, que trazia pães dos primeiros frutos da terra para Eliseu, o homem de Deus. Levava 20 pães de cevada e trigo novo no bornal. Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Mas seu servo respondeu-lhe: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu ordenou outra vez: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Aqui nós vemos esse homem levava 20 pães de cevada e trigo novo no bornal. Aqui no Evangelho nós vemos esse jovem com 5 pães e 2 peixes. Jesus faz aqui aquilo que Eliseu havia feito. Deus falou para aquele homem distribuir. Olha o que diz a palavra de Deus. Jesus fazia as pessoas sentar, em número de 5.000. Jesus tomou os pães, distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queria. E distribuiu.
aqui a mesma coisa, esse homem distribuiu os pães, como Eliseu ordenou, o povo comeu e ainda sobrou. Aqui em Jesus também o povo comeu e sobraram 12 cestos. Está vendo? Então, Jesus é esse novo profeta que traz em si aquilo que Moisés fez, aquilo que Eliseu fez, tudo aquilo que os profetas realizaram, Jesus traz nele, porque na verdade todos os profetas só prefiguraram aquilo que Jesus é e faria no meio de nós. Neles nós vemos de uma forma antecipada aquilo que Jesus faria em plenitude, porque ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Se nós pegarmos o Salmo 145, Salmo 145, nós vamos ver nos versículos 15 a 16, vai dizer assim: os olhos de todos em ti esperam, e tu lhes forneces o alimento na hora certa. Está aqui o cumprimento do Salmo. Os olhos de todos em ti esperam, e tu lhes forneces o alimento na hora certa. Abres a mão e sacias o desejo de todo ser vivo. Está vendo? Nós vemos então Jesus. O que Jesus faz aqui nesse deserto com essa multidão e que come os pães e ainda sobraram 12 cestos? Jesus, na verdade, cumpre o que os Salmos diz, que os olhos de todos esperam nele e ele fornece o alimento no tempo certo. Ele abre a mão e com sua mão ele sacia o desejo de todo ser vivo. Então nós vemos o que está acontecendo aqui nesse versículo. As pessoas exclamaram que ele realmente era o profeta, realmente ele era o profeta esperado, que traria em si tudo aquilo que os outros profetas apenas fizeram em prefiguração e ao mesmo tempo como um reflexo daquilo que Jesus é e seria em plenitude. Então nós já contemplamos isso, que diante da fome que avassalava o povo comeu e ainda sobrou. Só que nós vemos aqui algo muito importante. Olha, quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, novamente se retirou sozinho para a montanha. Jesus se retira, como Moisés também se retirou na montanha, ficou 40 dias na presença de Deus, recebeu de Deus os mandamentos, estava na presença de Deus. Todas as vezes que Jesus vai para a montanha orar, ele vai diante de uma situação difícil que está para acontecer, diante de uma decisão que ele precisa tomar. Foi assim quando ele escolheu os discípulos, foi quando ele estava no Getsemane, ele se colocou em oração diante daquilo que o esperava. Então, todos os momentos cruciais da vida de Jesus, ele foi para a montanha, porque a montanha é o lugar da presença de Deus. Ele se coloca na presença do seu Pai em oração para escutar do Pai aquilo que o Pai queria para ele. Agora Jesus vai para a montanha por algo muito importante, porque aqui, olha o que diz a palavra, eles queriam proclamá-lo rei, mas não proclamá-lo rei e senhor do céu e da terra, do universo. Queriam proclamá-lo rei desta terra, rei daquele território, como Davi foi rei. E diante dessa tentação, diante daquilo que o povo queria fazer, conduzido pelo demônio, porque Satanás queria que Jesus se tornasse rei da região, como Davi foi. Para quê? Porque para assim desviar Jesus da sua missão. Foi essa a tentação de Jesus no deserto. O diabo queria desviar Jesus da missão que o Pai lhe havia confiado. E Jesus venceu Satanás na palavra. Aqui, diante da tentação do povo que quer fazer Jesus proclamá-lo rei e traria problema com os romanos, traria problema com o povo, e não era essa a missão de Jesus ser rei, um rei como Davi. Jesus vai para a montanha, então se retira, diz a palavra, se retira do meio do povo, se retira do desejo puramente carnal. Vai dizer o profeta Isaías no capítulo 55, os meus pensamentos estão acima dos teus pensamentos. Jesus sabia que o pensamento dele, do Pai, não era o mesmo pensamento do povo. Jesus então deixa a multidão que está querendo um rei terreno e Jesus vai se retirar, se coloca na presença do Pai para renovar o projeto que o Pai tinha sobre ele. Ele seria um rei crucificado e morto e ressuscitado, e isso lhe traria o reinado sobre os homens, sobre a terra, sobre todo o universo. Então Jesus vai para a montanha orar,
e para que ninguém atrapalhe o projeto do Pai. E queriam, vai dizer a palavra, queriam fazê-lo rei, e Jesus sabia que o seu reinado não era deste mundo. E isso nós confirmamos no próprio Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. João 18, versículo 36 diz assim: Jesus com Pilatos, né? O versículo 35, Pilatos respondeu: acaso sou eu judeu? Teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Então, já que queriam proclamar Jesus rei, Jesus se retirou porque ele sabia, tinha plena certeza que o seu reino não era daqui, que o seu reinado não é deste mundo, que o seu reinado é o reinado que o Pai iria lhe confiar. Então, Jesus sabia muito bem, ia para a montanha, se colocava diante do Pai, se colocava no projeto do Pai, para que Satanás não passasse na sua frente e atrapalhasse o projeto do Pai. Ou seja, Jesus, todas as vezes que Jesus vai para a montanha orar, estar na presença do Pai, ele esmaga a cabeça de Satanás, ele vence o diabo e permanece fiel no projeto que o Pai tinha para ele. E sabia muito bem que mesmo que o povo querendo proclamá-lo rei, o seu reinado não era deste mundo. Jesus deixa para nós, Jesus revela para nós nesse evangelho. Como eu disse, eu poderia ter falado dos detalhes da multiplicação, mas creio que para nós hoje importante é isso, saber fazer como Jesus. Quando as pessoas se levantarem, até multidões, querendo colocar em nosso coração, em nossa vida, algo que não vem de Deus, querendo fazer de nós aquilo que Deus não pensou sobre nós, que nós tenhamos a coragem de fazer como Jesus, nos retirar do lugar, daquele grupo de pessoas, do ambiente, nos retirar daquela situação e irmos para a montanha orar, buscar essencialmente e unicamente a vontade do Pai, que é o nosso paraíso. Jesus, sendo Filho de Deus, sabia perfeitamente a hora de permanecer e a hora de se retirar, para que a vontade de Deus não fosse comprometida. Nós precisamos aprender isso com Jesus. Diante da multidão que não quer o nosso bem, que é apenas um reinado para se aproveitar do reinado que eles querem colocar sobre nós, que nós saibamos fazer como Jesus, a hora certa de sair, de nos retirar, de sair, de orar e voltar no momento certo, fortalecido pela certeza da vontade de Deus sobre nós. Que o Senhor lhe dê, que o Senhor me dê, que o Senhor dê a nós esse discernimento de saber até aqui eu pude ir, agora é a minha hora de sair de cena, para que a vontade de Deus e o projeto de Deus não seja comprometido por causa daquilo que as pessoas querem fazer em relação a mim. Não estamos neste mundo para agradar uma multidão, como Jesus não estava para agradar ninguém. Estamos neste mundo, como diz o Papa Francisco, em missão. E a nossa missão é agradar a Deus. Que o Senhor lhe abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.